Sejam todos bem-vindos a mais essa aula da disciplina de rotinas trabalhistas e departamento pessoal. Sou a professora Carolina e irei acompanhá-los ao longo aí desta nossa aula de hoje, que faz parte do módulo 1, dos conceitos estruturais do direito do trabalho, mas nós vamos falar especificamente sobre os tipos de trabalhadores e os vínculos empregatícios. Na aula de hoje, eu vou trazer bastante legislação, porque é a nossa base conceitual. E para que vocês consigam depois aplicar isso no dia a dia do departamento pessoal, é importante ter esses conceitos, esses dados bem fundamentados, A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, é a base de absolutamente tudo quando falamos em direito do trabalho. Muito embora tenhamos leis complementares, e hoje vamos ver algumas leis complementares, que significa o quê? Que vão complementar essa CLT, que vão dar mais detalhes em alguns casos, mas a base sempre vai estar na CLT, então a gente sempre tem que buscar. Com uma atenção especial, gente? Quando a gente fala em direito, em legislação, tem várias mudanças, É muito comum, no caso, como é uma legislação federal, uma mudança por parte do Congresso Nacional, então é sempre importante a gente estar atualizado e sempre que for buscar algum artigo, algum parágrafo, enfim, alguma coisa que está escrita na CLT, entrar e procurar direto no site do Planalto. Por quê? Porque se tiver alguma mudança legislativa, lá nós vamos encontrar o documento devidamente atualizado, tá? Então só cuidem para não buscar em outros sites, enfim, porque pode ter tido aí alguma mudança legislativa e vocês pegarem a informação equivocada, tá? Então, falo aí do artigo 3º da CLT, a redação que está no primeiro semestre de 2023, tá? Então, temos que cuidar, porque às vezes pode ter alteração, então sempre busquem o atualizado, que às vezes muda de um dia para o outro, Então, o que vai nos dizer a CLT no artigo 3º? Que considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Ou seja, o que é um empregado? É alguém que é físico, e isto é importante. Quer dizer, mas óbvio, professor, vai ser uma pessoa física? Não necessariamente. Dentro do mundo do direito, a gente tem pessoas físicas e temos pessoas jurídicas. Então, quando a gente fala em empregado, obrigatoriamente é uma pessoa física, assim como eu, assim como você. Não tem como ser empregado uma empresa. Por quê? Porque uma empresa é pessoa jurídica, tá? A prestação de serviço tem que ser não eventual. Há um empregador. E nós temos que estar, esta pessoa física, ela tem que ter dependência e tem que receber salário. Ela tem que ter uma contraprestação, tá? Interessante observar que na CLT não há distinções relativas à espécie de emprego, à condição do trabalhador, nem entre trabalho intelectual, manual e técnico, tá? Então a gente não pode fazer nenhum tipo de discriminação nesse sentido. E aí eu falo, a partir desse conceito de empregado que está previsto no artigo 3º da CLT, dos requisitos básicos para gerar esse vínculo empregatício. Então decorre daquele conceito que nós fizemos a leitura, alguns requisitos. O primeiro requisito é pessoalidade. O que significa pessoalidade? O serviço prestado é intuito personais, ou seja, tem que ser a pessoa. Eu estou escolhendo a Maria para trabalhar, o João, o Pedro, o José. E cada um desses não pode se fazer substituir. E aí eu coloquei um exemplo, Se a pessoa for faltar ao trabalho, a pessoa não pode pedir para a mãe ir substituir no trabalho, Para o pai, para o marido, para a esposa, sei eu lá quem for. Por quê? Porque eu contratei aquela pessoa. Se ela faltar ao trabalho, vai ter as consequências de faltar ao trabalho. Se faltou o trabalho de maneira injustificada, vai ter o desconto. Se faltou de maneira justificada, no sentido de que tem um atestado médico, teve um caso de doação de sangue, de casamento, porque a CLT prevê uma série de faltas justificadas ao trabalho, aí obviamente não vai ter desconto salarial. Mas enfim, teremos consequências pela falta ao trabalho. Eu não posso mandar outra pessoa no meu lugar. Se eu puder mandar uma outra pessoa no lugar, não tem vínculo empregatício. Por quê? Porque significa que eu não fui contratada eu enquanto pessoa física. É a mim que eles querem que trabalhe. Pode ser qualquer um. Então,
essa pessoalidade é o primeiro requisito, é a primeira característica que nós temos do vínculo empregatício. É a própria pessoa que vai ter que ir trabalhar, não pode mandar outra no seu lugar, tá? Então, por isso que a gente fala que tem o ânimos de contrato, contraende, né? Que é o desejo do trabalho, de trabalhar como empregado e não em outra finalidade, como é o caso do trabalho cívico, religioso, assistencial ou por mera amizade. Por exemplo, eu posso dizer que tem vínculo empregatício o trabalho voluntário? Não. O trabalho voluntário não gera vínculo empregatício. Por quê? Porque você não tem o desejo de trabalhar como empregado. Ah, você vai me perguntar, mas por que alguém faz um trabalho voluntário? Ora, provavelmente porque vê alguma lógica naquele trabalho voluntário, vê algum tipo de ganho, pode ser um ganho eventualmente espiritual, moral, né, da pessoa se sentir melhor, enfim, mas não é um ganho financeiro. Ela não tem como pré-requisito ser empregado, tá? Então, por isso que o trabalho voluntário não é um vínculo empregatício, bom? Então, essa é a primeira característica, primeiro requisito do vínculo empregatício. Tem que ter pessoalidade. O segundo requisito é habitualidade na prestação de serviço. Veja bem, o que é algo habitual? É algo regular. Observem que o artigo 3º que a gente leu no slide passado não fala em cotidiano, diário, fala em contínuo, em habitual. Então, nós temos que saber o que define esse habitual. E aí já adianto para vocês. Um trabalho 3 vezes por semana, considera habitual? Sim. Uma vez por semana, fazer um trabalho, né? Ir num determinado local e agir. Gera habitualidade? Resposta: depende. Por que depende? Porque nós temos julgados que vão dizer o seguinte: olha, o que configura esta habitualidade? Depende se para quem eu estou prestando é um local que tem alguma espécie de função empresarial, ou seja, visa alguma coisa de lucro de alguma maneira. Esclareça um pouco melhor. Suponhamos uma pessoa, né? Quero saber se ela tem um vínculo empregatício. Ela trabalha numa empresa e ela presta serviço para essa empresa uma vez por semana. É entendido como habitual? Sim. Se essa mesma pessoa prestar numa casa de família, um local que não gera vínculo, né, não gera lucro, vai ter o vínculo, o entendimento que uma semana não. Então, um exemplo prático. Suponhamos, sou advogada e aí eu tenho um escritório de advocacia, mas eu tenho a minha residência. E aí eu quero que uma pessoa vá limpar a minha residência, né? Então eu quero contratar uma diarista para fazer a limpeza da minha residência. E aí eu peço para ela ir 2 vezes por semana na minha residência fazer a limpeza da residência. Isso gera habitualidade? Resposta: não. Por que não gera habitualidade? Porque esse é o entendimento dos julgados. Que quando nós temos, de um lado, uma pessoa física que não gera lucro, nós podemos trabalhar até 2 vezes por semana que não gera habitualidade para efeitos do vínculo empregatício. Então, eu posso ter uma diarista que vá na minha residência 2 vezes por semana? Sim, posso. Se eu quero que essa mesma diarista vá fazer a limpeza do meu escritório de advocacia, e eu peço para ela ir outros 2 dias no meu escritório de advocacia fazer a limpeza, isso vai gerar vínculo? Aí o entendimento é que sim, vai gerar vínculo. Por quê? Porque vai existir habitualidade. Porque para não existir habitualidade, para não ocorrer habitualidade, nesse escritório onde eu tenho meu endereço profissional, onde eu vou gerar lucro, né, onde eu trabalho, e eu vou querer que uma pessoa trabalhe lá para fazer a limpeza, nesse caso, o entendimento é que se ela for com uma frequência maior do que de 15 em 15 dias, já gera habitualidade. Então, se ela for 2 vezes por semana no meu escritório de advocacia, sim, teremos habitualidade. Se ela for uma vez a cada 15 dias, não teremos habitualidade, tá? Então, tem que entender o que significa essa habitualidade, porque a CLT não especificou isso. Ela falou que é habitual, né? Que é contínuo, mas não disse o que caracteriza esse contínuo e habitual. E aí, onde é que a gente vai pegar isso? Nas jurisprudências, nos entendimentos dos tribunais superiores correlatos aí ao direito do trabalho. Bom, espero que tenha ficado claro. Vou para um outro exemplo. Agora eu não sou mais advogada. Agora eu fico em casa, né? E eu não tenho nenhum trabalho em casa.
Contrato uma pessoa para ir 2 vezes por semana na minha residência fazer a limpeza. Tem habitualidade? Não. Mas em um determinado momento, eu resolvo que eu vou fazer bolo de chocolate para vender. A coisa boa, bolo de chocolate. Vamos fazer um bolo de chocolate para vender. E eu começo a fazer bolo de chocolate para vender aonde? Na cozinha da minha casa. A moça que vai fazer a limpeza na minha casa continua indo 2 vezes por semana. E o dia que ela está lá e eu estou fazendo bolo de chocolate, eu peço para ela fazer a limpeza dos meus artefatos que eu estou usando ali para o bolo de chocolate. Agora, veja bem, ela está tendo um vínculo empregatício comigo ou não? O entendimento é que sim, porque agora aquela minha residência não é mais uma simples residência, é o meu local de trabalho. Ali está tendo produção para venda, para ganho de dinheiro, e ela está limpando isso, ou seja, ela está fazendo parte do meu negócio. Então, nesse caso, aquela minha diarista que antes ia 2 vezes por semana, que não gerava vínculo empregatício, que era diarista na percepção jurídica do termo, porque afinal de contas não tem vínculo empregatício porque faltava habitualidade, agora passou a ter habitualidade. E aí ela tem vínculo empregatício. E se ela tem vínculo empregatício, eu tenho que assinar a carteira de trabalho dela. E se eu tenho que assinar a carteira de trabalho dela, ela tem todos os direitos previstos na CLT. Espero que tenha ficado mais claro aí com este exemplo. Bom, mas não é só isso. Tem um quarto requisito para o vínculo empregatício, que é a dependência econômica ou onerosidade. Significa que a pessoa tem que receber um salário. Por isso que o trabalho voluntário não gera vínculo de emprego. Por quê? Porque eu não recebo salário, né? Eu recebo outras coisas, né? Me sinto bem, enfim, mas eu não recebo salário. Bom, e para fechar, nós temos o quarto requisito, que é a subordinação hierárquica, que significa eu dou ordens para a pessoa, né? Então a pessoa tem que seguir algo. Então, ó, você vai ter que fazer isso, você vai funcionar dessa maneira, eu determino que você faça X, Y, Z. Então, ela tem ordens a seguir. Isso que é subordinação, tá? Então, subordinação significa submetimento, sujeição ao poder de outrem, às ordens de terceiro, uma posição de dependência, tá? Só para deixar claro, né? A lei fala em dependência, a doutrina fala em subordinação. Mas essa é a essência, quer seja dependência ou subordinação, essa expressão, né? O fato é, eu tenho que seguir ordens, eu sou empregado porque eu tenho que seguir ordens. Então, para saber se eu tenho que assinar a carteira de trabalho de uma pessoa ou não, eu tenho que verificar, ela tem o vínculo empregatício? Como é que eu sei que ela tem um vínculo empregatício? Olho no artigo 3º. E aí eu vou ter 4 elementos. Eu tenho que ver, é pessoal? Quer dizer, aquela pessoa ela pode se fazer substituir? Tem habitualidade na prestação de serviço dela? Tem dependência econômica? Tem subordinação hierárquica? Se a resposta for sim para tudo, tem que assinar a carteira de trabalho. E ao assinar a carteira de trabalho, eu tenho uma série de consequências, tá? Eu gostaria de pedir uma atenção de uma mudança lá de 2017, que pode parecer muito tempo atrás, mas para o direito é ontem, né? Essa mudança de 2017, ela acrescenta o artigo 442B, que vai falar sobre a contratação de autônomo. Porque nós tínhamos muito problema antes de 2017 para saber, ora, esse autônomo, até que ponto ele é autônomo, até que ponto eu tenho que assinar a carteira de trabalho dele, era uma confusão danada. Então, na mudança da reforma trabalhista, se incluiu um artigo para tentar solucionar. E o que diz esse artigo? Abre aspas. A contratação do autônomo, cumprindo por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º desta consolidação. O que acontecia? Muitas vezes a empresa contratava uma pessoa, dizia que ela era autônoma, mas na prática ela era empregada, tinha todos os pré-requisitos do vínculo empregatício. Só que como ela dizia que ela era autônoma, a empresa dizia que ela era autônoma, ela não assinava a carteira de trabalho. Aí depois dava um tempo, a pessoa entrava na justiça e dizia, não era autônoma coisa nenhuma, eu tinha os 4 elementos do vínculo empregatício, eu quero todos os meus direitos trabalhistas. E aí era uma questão de prova, né? Como é que vai provar tal? E normalmente o que saía era o quê? A empresa dizia, ela é autônoma porque ela tem mais de um serviço, ela presta serviço para mais de uma empresa.
E aí a pessoa dizia, não presto não, isso aí fizeram eu assinar dizendo que eu prestava, é tudo mentira. Então estava uma confusão que vocês não imaginam. Então por isso que essa mudança vai dizer, não interessa se é com exclusividade ou não, não interessa nem se é contínuo ou não. Se todas as formalidades legais na hora da contratação for preenchido, está tudo certo. E aí, basicamente, nós começamos a aceitar que qualquer coisa era autônomo. Nós saímos de um pêndulo, né, onde era difícil configurar o autônomo e foi para uma facilidade danada. E aí os tribunais tiveram que dar um balizamento disso, né? Eu falo pêndulo porque saiu de um extremo e foi para o outro. Nada podia, agora tudo pode, né? Então, o que foi o entendimento? Como nós devemos ler esse artigo, tá? Claro que, sem sombra de dúvida, há uma flexibilização relacionada à contratação do autônomo, ninguém duvida, mas a gente tem que interpretar, tá? De uma maneira. Então, o que é a grande novidade dessa reforma de 2017? A possibilidade da existência de autônomo com exclusividade e de forma contínua. Mas como é que está esse entendimento? E aí nós temos um enunciado, o enunciado 53 da segunda jornada de Direito Material e Processual, que faz a interpretação do artigo 442B da CLT. E quando acontece isso, gente, na prática, os juízes, eles passam a aplicar esse entendimento na hora que tem uma controvérsia jurídica, na hora que tem uma briga jurídica, eles passam a interpretar dessa maneira. E o que vai dizer esse entendimento que passou a ser aplicado pelos juízes? O vínculo empregatício, diante da prestação de serviço contínuo e exclusiva, uma vez que a relação de emprego é direto e fundamental e, né, afasta a caracterização do trabalho autônomo, sempre que o trabalhador não organiza a própria atividade, tenha seu labor utilizado na estrutura do empreendimento e integrado à sua dinâmica. Então, qual é a linha de raciocínio? Que se nós tivermos uma exclusividade e uma habitualidade, isto, na verdade, descaracteriza o autônomo, né? Afasta a caracterização do autônomo, quando o trabalhador não organiza a própria atividade. Então, o entendimento dos tribunais é o que nesse momento? É que o autônomo realmente pode ter exclusividade, pode prestar o trabalho autônomo apenas para aquela empresa. Pode ser de forma habitual, mas de alguma maneira ele tem que poder organizar a sua própria atividade. Porque se ele não tiver o direito de organizar a sua própria atividade, aí afasta a condição de autônomo. Talvez um exemplo facilite a coisa. Que exemplo é este? Empresas que têm pessoas que façam venda. Então, empresas que vendem algo. Aí, muitas vezes, eles contratam os vendedores na modalidade de autônomos. O que significa na modalidade de autônomo? Eu não contrato a pessoa física, o Joãozinho, eu contrato uma pessoa jurídica, né, que é só, muitas vezes, o Joãozinho, né, ele é sozinho na empresa, né, na prática eu quero que é ele que faça a venda, mas eu faço um contrato com uma determinada empresa que representa o Joãozinho. Então, o Joãozinho, ele pode, como autônomo, só vender para minha empresa? Pode, sem problema nenhum, né? Então, antigamente não, ele tinha que vender para mais de uma empresa, porque se ele vendesse só para minha, né, caracterizava que não era autônomo. Então, o Joãozinho pode vender só para minha empresa, sem problema nenhum, depois de 2017, pela reforma trabalhista. Pode ser habitual? Pode, sem problema nenhum. Pode ter onerosidade? Claro que pode, não só pode como deve. Mas o que tem que ficar claro é que o João, ele organiza a própria atividade. Então, ele vai ter metas de venda, como ele vai cumprir essas metas de venda, em que dias, em que horários, como é que ele vai fazer essa organização, é problema dele. Se o patrão traz regras específicas e que quem organiza isso é o patrão, bom, aí o João não é um autônomo. O João, de verdade, é um empregado. E se ele é empregado, ele tem todos os direitos previstos na CLT. Então, por exemplo, se o patrão diz, olha, você vai ter que vender todo dia das 8 ao meio-dia, das 2 às 4. Você não pode atender depois de um determinado horário, ou você tem que estar disponível todos os dias nesse horário. Essas regras que o patrão vai colocar, isso vai descaracterizar o trabalho autônomo, por quê? Porque quem está organizando a atividade é o patrão. Então, isso descaracteriza o trabalho autônomo. Se a gente deixar que quem organize essa atividade e crie essas regras for a própria pessoa, aí não tem problema nenhum, certo? E agora vamos definir os tipos de trabalhadores, né? Nós temos o trabalhador eventual.
que é um subordinado atípico, que significa o quê? Ele presta serviço em caráter transitório, acidental, isto é, não há uma exigência permanente dos seus serviços pelo tomador. Os serviços por eles prestados não são essenciais ou complementares aos fins da empresa. Então, é um serviço transitório, acidental, tá? Então, esse é o trabalhador eventual que nós podemos ter na empresa sem problema nenhum. Diferentemente, é um outro tipo de trabalhador, que é o trabalhador avulso. Aliás, tem uma confusão bem grande entre o avulso e o eventual. O trabalhador avulso está previsto na Lei 8.212 de 91, que vai ser quem? Tem lá a definição, no artigo 12. Quem presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definido no regulamento. Que regulamento é esse? Decreto 3.048 de 99, tá? Esclarece que o trabalhador avulso é aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural sem vínculo empregatício a diversas empresas, com intermediação obrigatória do sindicato da categoria ou órgão gestor de mão de obra. Então, olha que interessante. O trabalhador avulso, que não é o eventual, trabalhador avulso, ele pode ser sindicalizado ou não, mas ele presta serviço para diversas empresas, só que a intermediação é feita por um sindicato ou por um órgão gestor. E aí, no momento que ele é um trabalhador avulso, ele trabalha de maneira avulsa, ele não é um empregado daquela empresa, muito embora ele preste serviço para aquela empresa, mas não é só para aquela empresa, são para várias empresas. Então, significa que aquela empresa, ela tem que assinar a carteira de trabalho daquele trabalhador? Não, porque ele faz um trabalho avulso, ele não é um empregado. E isso é importante, gente, que fique claro. Uma coisa é trabalhador, outra coisa é quem tem vínculo empregatício. Então, para lembrar bem, para ficar até bem fácil, trabalho voluntário. Eu sou trabalhadora quando eu faço um trabalho voluntário? Sim. Isso significa que eu tenho minha carteira de trabalho assinada? Óbvio que não, porque eu trabalho voluntário, eu não ganho nada por isso, eu faço no meu final de semana, tá tudo certo. O trabalhador avulso também. Só que o trabalhador avulso ganha, diferente do trabalhador voluntário. Mas ele não tem carteira de trabalho assinada com aquela empresa, muito embora ele preste serviço para aquela empresa. Por quê? Porque ele se caracteriza como trabalhador avulso. Mas para isso, ele tem que prestar serviços para várias empresas com intermediação obrigatória de um sindicato ou de um órgão gestor. Um exemplo claro são os estivadores, que são os portuários. Então, os estivadores, eles prestam serviço para várias empresas, mas esse trabalho é realizado pela intermediação de um sindicato ou de uma mão de obra, tá? Uma associação. Então, o trabalhador avulso não é empregado, pois não possui vínculo empregatício com a empresa para as quais presta serviço, tá? O tomador de serviço, que é esse o nome que a gente dá para a empresa, né? A gente dá o nome de tomador de serviço, paga um órgão gestor da mão de obra e este paga para os trabalhadores. Bom, nós temos um outro tipo de trabalhador, que é o trabalhador temporário, que também mudou a partir de 2017. Vejam vocês que 2017 é um ano importante para o direito do trabalho, né? Tem muita coisa que muda a partir de 2017, tá? Pela reforma trabalhista. Então, a definição do trabalhador temporário, tá? Que isso aqui está no artigo 2 da Lei 6.019 de 74, que não é a CLT, tá? Mas também foi alterado em 2017 nessa lógica aí de mudança legislativa da parte trabalhista. Definição. Trabalhador temporário é aquele prestado por pessoa física, contratada por uma empresa de trabalho temporário, que coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviço. Então, aqui nós também temos uma triangulação. Se lá no trabalhador avulso eu também tenho uma triangulação do trabalhador avulso, voltei aqui os slides, né? O trabalhador avulso tem uma triangulação entre quem? Entre a empresa tomadora de serviço, que é onde é feito o serviço, na outra ponta nós temos o trabalhador, e intermediando tudo isso, nós temos um sindicato ou um órgão gestor de mão de obra, tá? Essa é a triangulação do avulso. A triangulação do temporário. Nós temos de um lado, a empresa que vai receber os serviços,
né? Ou seja, onde vai ser prestado os serviços. Na outra ponta, eu tenho o trabalhador e intermediando isso, eu tenho uma empresa, uma PJ que vai fazer essa intermediação, tá? Então, o trabalho temporário, obviamente, como o nome está dizendo, é por um período de tempo, né? Então, nós temos aí por um período de tempo, mas quem vai fazer a intermediação é uma empresa, né? Feita para isso, organizada para isso. Ó, há uma triangulação, né? Que eu estava falando isso antes. O empregado é contratado pela empresa do trabalho temporário, a qual irá anotar a carteira de trabalho e pagar todas as suas verbas. No entanto, este empregado irá trabalhar em outra empresa, que é a tomadora de serviço, né? Onde é realizado na prática, tá? Obviamente que esta empresa tomadora de serviço irá pagar algo para esta PJ que assinou a carteira de trabalho do funcionário, né? Porque ninguém trabalha de graça, né? As coisas têm que se comunicar, tá bom? Então, por isso que a gente vai dizer que há dois tipos de contrato no trabalho temporário. Um contrato entre a empresa de trabalho temporário, a PJ, né, que funciona para isso, e a empresa tomadora de serviço, ou seja, onde é realizado o serviço, e um contrato entre a empresa PJ tomadora de serviço e o seu funcionário, né? Um contrato de trabalho onde ele contrata aquele trabalhador, tá? Tem algumas questões do trabalho temporário. É proibido contratação de trabalho temporário para substituição de trabalhadores em greve, tá? E considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou quando decorrente de fatores previsíveis tenham natureza intermitente, periódica ou sazonal. Tá? Então, o que considera complementar? Tá? O que eu posso contratar como trabalho temporário? Coisas imprevisíveis. Então, sei lá, deu uma chuva, uma catástrofe, e aí eu preciso de um trabalhador para fazer limpezas específicas. Pois bem, né? Então, são fatores imprevisíveis. Ou quando é previsível, mas tem uma natureza intermitente, só preciso daquele trabalhador, por exemplo, durante o período de dezembro a março, né? Então, a realização do trabalho, sei lá, em algo que seja numa praia, então eu tenho uma quantidade maior, preciso de uma quantidade maior de trabalhadores no período das férias escolares, então eu contrato, eu enquanto tomadora de serviço, né, enquanto a empresa que está prestando aquele serviço, aonde a coisa vai acontecer, eu contrato uma empresa, uma PJ, para ser, né, para fazer a contratação da mão de obra e me, né, fornecer e permitir, né, que trabalhadores realizem um serviço na minha empresa só no período sazonal ali do verão, tá? Não tem problema nenhum. Isso é sazonal, quer dizer, é previsível, mas é sazonal, é temporário. Então, eu posso ter o trabalhador temporário. Por que é importante ficar essa caracterização do trabalhador temporário? Porque uma vez bem caracterizado isso, eu, tomadora de serviço, eu que sou dona da empresa onde vai ser realizado o serviço, eu não tenho que assinar a carteira de trabalho com aquele funcionário, porque isso é feito por outra empresa. Aí você vai dizer assim, mas olha, por que você está tão preocupado com isso? Talvez eu tenha outros trabalhadores que tenham aí vários direitos na minha empresa. E se caracterizar que não era trabalho temporário e que isso não funcionava, eu deveria ter assinado a carteira de trabalho daqueles trabalhadores. E aí eu tenho que equiparar com os demais que eu tenho. E muitas vezes pode ter uma diferença aí de benefícios e tudo mais. E isso vai me gerar um custo muito grande, um prejuízo muito grande. Por isso que tem que estar bem caracterizado o trabalho temporário, tá? Então, se não for algo imprevisível, eu não posso contratar alguém como trabalhador temporário, através, é claro, essa contratação através de uma PJ, né, que vai me dizer, olha, é o João, é a Maria, o Pedro, o José que vai trabalhar no seu estabelecimento comercial, mas eu não posso fazer isso se não for um fator imprevisível ou previsível, mas for periódico, intermitente ou sazonal, tá? Então tem que ter essas características para poder contratar um trabalhador temporário. E aí eu não preciso assinar a carteira de trabalho dele, afinal de contas, quem vai assinar a carteira de trabalho é aquela empresa que está contratando diretamente ele, né? Ele é contratado pela outra e vai trabalhar na minha. Tem também uma outra característica, a empresa do trabalho temporário é a pessoa jurídica devidamente registrada no Ministério do Trabalho, responsável pela colocação dos trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente. Então tá a definição aqui, na Lei 6.019 de 74, tá? E aí vamos para o empregado doméstico, né? Aí temos uma atenção aí, né?
os trabalhadores domésticos, eles têm exclusão, né, na CLT. Então, aonde a gente busca aí quais são os direitos dos trabalhadores domésticos? No artigo 7º da Constituição Federal, que foi alterado, né, consideravelmente e teve uma complementação com a Lei 150 de 2015. Então, a gente pega a Lei Complementar 150 de 2015 e une aí com o artigo 7º da Constituição Federal alterado também, tá? E aí nós temos a definição dos trabalhadores domésticos. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial dessas, por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nessa lei. E aí tá aquele exemplo que eu tinha falado lá no início desta aula para vocês, né? Então, quero que uma pessoa venha limpar a minha residência, ela vai vir 2 vezes por semana. Preciso assinar a carteira de trabalho dela? Não. Por quê? Porque ela não configura empregado doméstico. Já que na minha residência eu não visa absolutamente nada de lucro. Ela pode ser subordinada, né? Porque eu digo para ela o que eu quero que ela limpe. É oneroso, porque eu pago pelo dia do trabalho dela. É pessoal, eu posso até de repente deixar minha chave da casa com ela, mas ela não pode mandar outra pessoa, é só ela que pode vir, né? Mas eu não preciso assinar. Por quê? Porque não há habitualidade, afinal de contas, ela só vem 2 vezes por semana. Se ela vier 3 vezes por semana, agora, né? Tá mais corrido aqui, eu preciso que venha 3 vezes por semana. No momento que eu decido que a pessoa vai vir 3 vezes por semana, ela passa a caracterizar empregado doméstico, passa a ter vínculo empregatício. E eu tenho que assinar a carteira de trabalho dela, bom? Então, nós temos aí, por força da Lei 11.324 de 2016, foi estendida a trabalhadores domésticos a estabilidade da gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, tá? Antes de 2006, a gestante empregada doméstica não tinha estabilidade. Hoje em dia tem, como os demais trabalhadores. Então, quando eu digo que a empregada doméstica está excluída do âmbito da CLT, é porque ela ainda não tem todos os direitos que os demais trabalhadores têm. Tem muita coisa que mudou desde 2015, né? Foi acrescentado. Se a gente pegar como era em 2000 e como né, 2023, enfim, tem uma diferença brutal, né? Já gerou vários direitos a mais, mas ainda não tem todos os direitos previstos na CLT. Então, vejam bem que em 2006 que passou a ter estabilidade a gestante, tá? Então, hoje em dia, a empregada doméstica tem a mesma estabilidade enquanto gestante que tem qualquer outro trabalhador que trabalha em empresa, tá? Então, em 2013, o que a emenda constitucional alterou? Alterou vários, direitos dos domésticos, né? Então, passou a ter, por exemplo, fundo de garantia, só que é uma maneira diferenciada de se fazer o pagamento, não é igual ao pagamento, né? Do outro, nós temos a questão, eles têm, a empregada doméstica, por exemplo, tem direito a férias, tem direito a 13º, enfim, tem uma série de direitos ali previstos no artigo 7º, no parágrafo único do artigo 7º, tá? Então, sempre que vocês tiverem dúvida, o ideal é ir lá que você consegue pegar a lista. Servidores públicos é um outro tipo, né, de vínculo que nós temos. E eles se dividem em 2, servidor público militar e servidor público civil, tá? O servidor público civil compreende, né, servidores investidos em cargos públicos, de provimento efetivo, em comissão, da administração direta, autárquica ou fundacional de qualquer um dos poderes, da União, estados, municípios e Distrito Federal. Tudo isso é servidor investido em cargo público civil. Nós também temos os servidores investidos em empregos públicos, que podem ser permanentes, podem ser de confiança, de empresa pública e de sociedade de economia mista. Esses de empregos públicos são regidos pela CLT, ou seja, são empregados, também denominados de seletista, tá? Então, nós temos o servidor público, que investido em cargo público, ele não é regido pela CLT, porque ele tem regulamento próprio, então vale tudo que está no regulamento do servidor investido em cargo público, e nós temos os servidores investidos em empregos públicos. Se é emprego público, logo é CLT, logo é seletista, né? E aí tem todos os direitos da CLT. Quer ver um exemplo que fica muito claro? Quem tem emprego público, servidor investido de emprego público, vai ter estabilidade depois de passar por estágio probatório de 3 anos? Não, porque a CLT não fala
em estabilidade por tempo de serviço. Já o servidor público investido em cargo público vai ter estabilidade depois de 3 anos? Sim, vai ter estabilidade depois de 3 anos de passar no estágio probatório, porque o regulamento do servidor público assim o fala, tá? E nós temos ainda os servidores temporários, que são os excedentes de funções de natureza transitória, contratada para serviço temporário e excepcionalmente de interesse público, tá? Então nós podemos aí ter servidores temporários. E para finalizar, os nossos tipos, né, de vínculos e de trabalho, a gente tem também o estagiário. Ai, não, tem mais um depois do estagiário, tá? Dei um spoiler aí, disse que era o último, não é, ainda tem mais um. Estagiário, tá? É definido na Lei 11.788 de 2008. Quem é o estagiário? Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos, que seja frequentando o ensino regular em instituição de educação superior, profissional ou ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Então, eu tenho o estágio não necessariamente apenas nos serviços, no ensino superior, pode ser também em outros tipos de ensino sem problema nenhum. E a grande X da questão é que é um ato educativo escolar supervisionado. Então, atenção quando vocês forem trabalhar em departamento pessoal. Estagiário não é trabalhador como os demais. Por quê? Porque eu tenho que estar ensinando algo para ele. O campo do estágio é um local em que ele vai aprender algo correlato com aquilo que ele está estudando na teoria. Então, ele estuda algo na teoria e ele consegue colocar em prática isso no ambiente laboral, tá? Então, por exemplo, o estagiário, se ele tiver prova naquele dia, ele pode sair mais cedo? Sim, sem problema nenhum, e isso não vai gerar desconto. Obviamente que ele tem que avisar, que ele tem que comprovar que ele tem prova, sem a menor sombra de dúvida que tem uns requisitos. Mas se todos os requisitos forem cumpridos, ele tem direito a sair mais cedo, e não vai ter desconto de absolutamente nenhum centavo, tá? Por quê? Porque, afinal de contas, é diferenciado. Ele está ali para aprender na prática o que ele vê na teoria. Por isso que ele tem que ter uma supervisão. Ele também não pode trabalhar mais do que 6 horas diárias. Ele tem direito a férias, ele é um segurado facultativo do regime geral de previdência social, ele tem a redução da carga horária em período de provas. Quando não obrigatório, tem que ter uma contraprestação e um auxílio transporte, tá? Não existe estágio voluntário, a menos que eu esteja falando em estágio obrigatório. O que é estágio obrigatório? É quando está previsto o estágio. Por exemplo, em licenciatura, se eu estiver fazendo uma faculdade de licenciatura, eu vou ter que fazer um estágio obrigatório. Então, tem uma obrigatoriedade de fazer estágio, está previsto na resolução de todos os cursos de licenciatura. Aí, esse estágio obrigatório, eu não ganho nada por ele. Agora, um estágio não obrigatório, que não é aquele que está previsto na carga horária do meu curso obrigatoriamente, né? É aquele que eu faço por, entre aspas, liberalidade, ou seja, eu quero aprender na prática o que eu vejo na teoria. Esse eu tenho que ter uma contraprestação, esse eu tenho que ganhar o auxílio de deslocamento, tá? Mas atenção, tem um limite de estagiários, eu até fiz uma colinha aqui, limite de estagiários previstos lá na lei do estágio. Se eu tiver de 1 a 5 empregados, eu posso ter apenas um estagiário. Se eu tiver entre 6 e 10 empregados, eu posso ter 2 estagiários. Se eu tiver entre 11 e 25 empregados, eu posso ter 5 estagiários. E se eu tiver mais do que 25 empregados na empresa, eu posso ter o limite de 20% de estagiários, tá? Então, eu não posso ter um número infinito de estagiários. A quantidade de estagiários que eu tenho na empresa tem que ser correlacionada com o total de empregados daquela empresa. E aí, sim, para finalizar, mãe social, tá? A mãe social está prevista numa lei lá de 1987, a Lei 7.644, que no artigo 2º define: considera-se mãe social, para efeito dessa lei, aquela que, dedicando assistência ao menor abandonado, exerce o cargo em nível social, dentro do sistema de casalares. Tá? Então, esta é a mãe social que trabalha dentro do sistema de casalares e ela tem uma característica, porque ela acaba gerando um vínculo emotivo com essas crianças, né, que estão em situação de abandono. Então, tem uma característica aí, tá?
Mas ela tem direito à anotação na carteira de trabalho e previdência social, ela não pode ganhar menos do que um salário mínimo, ela tem direito a 24 horas de repouso semanal remunerado, ela tem que ter apoio técnico, financeiro, 30 dias de férias e benefícios previdenciários. Mas essa lei vai trazer aí uma série de relações, então, para esta mãe social, porque ela acaba tendo um vínculo maior com esse ambiente de trabalho, se comparado com os demais empregados. Afinal de contas, ela está sendo ali o suporte, né, para aquelas crianças. Então, ela tem aí características especiais. Quem for trabalhar em RH de casas, né, que fazem esse acolhimento, tem que pegar essa lei e ler ela de cima para baixo, de todos os lados, porque vai ver aí que tem várias características especiais, certo? E nós temos as nossas referências, muitas leis para vocês fazerem a leitura. Espero que vocês tenham aprendido, né, nesta nossa aula e nos vemos aí nas aulas subsequentes. Qualquer dúvida, lembre-se sempre que você pode falar com os nossos suportes, né? Então, nós temos aí o suporte dentro do próprio site da UFMS. Até a próxima!